Bíblia Israelita completa. Shemô, Êxodo, capítulo 14. Disse Yahweh a Moshe: Fala aos Bnei Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então Faraó dirá dos Bnei Israel: Eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o leve de Faraó e ele os perseguirá. Exaltar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou Yahweh. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao Melech do Mitzraim que o povo havia fugido, mudou-se o leve de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir. E Faraó aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Mitzraim e capitães sobre todos eles, porque Yahweh endureceu o leve de Faraó, Melech do Mitzraim, e este perseguiu os Bnei Israel. Os Bnei Israel saíam afoitamente, os egípcios com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximava, os Bnei Israel levantaram os olhos, e os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os Bnei Israel, e clamaram a Yahweh. E disseram a Moshe: Foi porque não havia sepulcros no Mitzraim, que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Mitzraim? Não é isto o que te dissemos no Mitzraim: Deixa-nos, que servimos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moshe, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento de Yahweh, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Yahweh pelejará por vocês, e vocês vos calareis. Então disse Yahweh a Moshe: Por que clamas a mim? Dize aos Bnei Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os Bnei Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu endurecerei o leve dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e exaltar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou Yahweh, quando me tiver exaltado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o mensageiro do Criador que ia diante do exército de Israel se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos Bnei Israel. Assim havia nuvem e trevas, contudo aquela clareava a noite para Israel, de maneira em que toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moshe estendeu a mão sobre o mar, e Yahweh fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os Bnei Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles, até o meio do mar com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, Yahweh, na coluna do fogo e da nuvem, olhou para o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Embaraçou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente, de modo que os egípcios disseram: Fujamos de diante de Israel, porque Yahweh guerra por eles contra os egípcios. Nisso Yahweh disse a Moshe: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros.
Então Moshe estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim Yahweh derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar. Não ficou nem sequer um deles. Mas os Bnei Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim Yahweh naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande obra que Yahweh operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu a Yahweh e creu no Yahweh e em Moshe seu servo.